Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia na disciplina de crescimento, plantação e crescimento de igrejas. Plantação e crescimento de igrejas. Nós estamos estudando nessa unidade atual acerca do desenvolvimento, como desenvolvermos a igreja para ser uma igreja saudável, uma igreja que se estabeleça, que faça a diferença e que impacte, a vida dos seus membros para produzirem frutos, segundo as Escrituras nos ensina, nos apresenta. E nós aqui não estamos falando, deixamos claro desde o início que a proposta não é falarmos de modelo de crescimento de igreja ou de uma estratégia específica, mas de apresentar a você, querido aluno e querida aluna, qual o direcionamento nós precisamos dar a essa nova igreja, uma igreja em revitalização ou uma igreja já estabelecida. Mais do que buscar um modelo, o alvo é buscar os princípios que vão ser importantes para desenvolver essa igreja. Como é que nós podemos ter uma igreja saudável, uma igreja que possa ter uma organização e se desenvolver de forma natural, tendo aquela força, aquele mover do Espírito Santo que a conduza a um crescimento constante e que possa de fato ser também relevante, E nesse sentido nós estamos estudando a partir do livro Desenvolvimento Natural da Igreja, do Christian Schwartz, da editora Esperança, sobre esse estudo, esse levantamento que chegou à conclusão, como vimos na aula passada, que há igrejas que crescem e são saudáveis, igrejas que não crescem e não são saudáveis, ou igrejas que não crescem e também são saudáveis, ou igrejas que crescem e não são saudáveis, há 4 tipos de igrejas e por isso essa pesquisa chegou à conclusão de que na verdade há princípios presentes em todas as igrejas que estão crescendo e que são semelhantes, e foram identificados 8 marcas características dessas igrejas. É o que nós vamos aqui fazer uma síntese para que você possa ter uma percepção. Mais uma vez eu te recomendo a comprar esse livro, a ler e estudar, porque isso vai certamente ser fundamental para o desenvolvimento do seu ministério, tá certo? Nós terminamos a aula passada falando dessas marcas, E são elas aí: liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, estrutura eficazes, culto inspirador, grupos pequenos, evangelização orientada para as necessidades e relacionamentos marcados pelo amor fraternal. O que acontece é que essas marcas qualitativas, marcas de qualidade, elas estão fortemente presentes nas igrejas que crescem em todo o mundo. E esse foi pelo menos o levantamento dessa pesquisa. Então vamos procurar entender o que significam essas marcas na prática, ou de uma maneira mais prática, o significado dessas marcas ou dessas características, Liderança capacitadora. Nós já falamos aqui sobre a importância da formação de líderes no processo de plantação de igrejas, e isso tem a ver com essa marca que é liderança capacitadora. A ideia é que a liderança não seja uma liderança centralizadora, mas os líderes de igrejas que crescem concentram seus esforços em capacitar outras pessoas para o ministério. Eles não usam os seus colaboradores como ajudantes para alcançar os seus próprios objetivos e implantar a sua visão. Os colaboradores, as pessoas da igreja, não são usados simplesmente como ajudantes, mas eles capacitam essas pessoas, apoiam os membros da igreja, motivam os crentes, acompanham suas vidas de uma maneira próxima, individual, personalizada, para que esses tornem aquilo que Deus tem em mente em realidade, para que eles possam realizar a obra do Senhor. Então, liderança capacitadora exige preparar pessoas,
treinar pessoas, se relacionar com pessoas não como objeto, mas mostrando o seu valor, levando-as a descobrir o seu dom, o seu talento e podendo assim essas pessoas serem instrumento nas mãos de Deus. Então os líderes de igrejas que crescem concentram os seus esforços em capacitar outras pessoas para o ministério. A segunda marca vai na mesma direção do ministérios orientados pelos dons. Porque se um exige a personalidade do líder, o pastor, a liderança, ser uma liderança movida não pelo autoritarismo, não focada apenas em executar projetos, mas em pessoas, a segunda marca das igrejas que crescem é um ministério orientado pelos dons. Porque é por meio dessa marca que nós conseguimos compreender claramente o que significa aquilo que denominamos de processo de crescimento por si mesmo, dado por Deus. Porque o por si mesmo é o Espírito Santo agindo na igreja, através da igreja. Lembre-se, igreja somos nós, são as pessoas. Então Deus vai agir através das pessoas para realizar a obra do ministério. Então a estratégia de trabalho de acordo com os dons se baseia na seguinte convicção: Deus soberanamente determinou quais cristãos irão efetuar melhor determinados ministérios. Essa é uma convicção forte numa igreja voltada por ministérios por dons. Há igrejas que os ministérios são distribuídos conforme a vontade do líder ou conforme a vontade da própria igreja. Em assembleia distribui-se quem vai trabalhar em tal área. Mas isso não é muito eficiente, porque Deus, Ele sabe e soberanamente determinou quais são os cristãos que irão efetuar melhor determinados ministérios. É papel da liderança capacitadora identificar isso, né, nas mãos, na dependência do Espírito Santo, identificar, treinar, preparar para que as pessoas possam desenvolver. Então assim pessoas bem comuns podem efetuar tarefas bem especiais e até complexas, pessoas simples trabalhando e realizando tarefas complexas. Além disso, a descoberta e o uso dos dons espirituais é a única forma de colocarmos em prática novamente o conceito dos reformadores, na Reforma Protestante, do sacerdócio universal de todo crente. Isso é uma doutrina nossa, preciosa para nós, que custou caro. Pessoas que defenderam que o ministério estava na mão de todo mundo e não apenas do clero. Não era somente o pastor, o padre, que eram sacerdotes, mas todos são responsáveis perante Deus por si, pela sua vida, por ministrarem a si e por servirem ao Senhor. Todos têm a mesma responsabilidade. Então nenhum programa de desenvolvimento de igreja poderia ser transformado em realidade se muitos cristãos não fossem usados e reconhecessem o seu talento, a sua habilidade, e não fossem usados, né, para reconhecer em que área Deus os capacitou e consequentemente também os chamou. Nenhum programa pode ser realizado se os crentes não souberem isso, ou pelo menos nenhum programa pode ser realizado com excelência, de uma maneira eficiente, a produzir de fato um resultado de excelência. Então as pessoas precisam serem orientadas, ajudadas a descobrir os seus dons e servir na área ministerial que o seu dom a habilite. Foi feita uma pesquisa na Alemanha e de acordo com essa pesquisa feita com 1.600 cristãos ativos, pessoas presentes que frequentavam as suas igrejas, 80% delas não sabiam qual era o seu dom espiritual, não compreendiam qual era o seu dom. Então veja o problema e o quanto isso limita a força da igreja. E por isso talvez muitas igrejas ficam estagnadas, ficam paralisadas. Por quê? Porque a força de trabalho da igreja são os membros. E a vida da igreja é o Espírito Santo que vai mover e usar pessoas. Mas como usar essas pessoas se elas não identificam os seus dons? Então é papel do líder, do plantador de igreja, desde o início já ajudar as pessoas a descobrirem os seus próprios dons para servirem, e é papel do pastor na sua igreja
equipar a igreja nesse sentido, de aperfeiçoá-la na descoberta do seu dom e saber como usar e usar de uma maneira mais eficiente. Mas a terceira marca que nós encontramos é da espiritualidade contagiante. Esse outro fator determinante é se os crentes de uma determinada igreja vivem a sua fé com dedicação, paixão e entusiasmo. Aqui é de fato algo natural da vida do crente, natural na vida do cristão, ele ter essa paixão, essa motivação, aquele entusiasmo por viver a vida cristã, por viver a vida espiritual, por se relacionar com Deus. Então, por exemplo, o que acontece na vida de oração dos crentes? Eles oram porque sentem-se pressionados, oprimidos, sentem-se como que pressionados pela sua igreja, ou eles oram por desejo, eles oram por um hábito natural na sua vida, um desejo crescente da experiência inspiradora com o Senhor, movidos por Deus verdadeiramente. Então, há aspectos semelhantes também em relação ao uso pessoal da Bíblia e de outros fatores determinantes para a espiritualidade pessoal. A grande questão é que uma das variáveis utilizadas para medir o índice de qualidade para a espiritualidade contagiante é a seguinte: o entusiasmo pela fé medido em igrejas com um alto índice de qualidade quase sempre está relacionado com o entusiasmo pessoal pela igreja local. Então, igrejas que conseguem cativar as pessoas a estarem ali servindo, cultuando naturalmente, alegremente, não por aquela forçação, essas igrejas levam pessoas a estarem animadas, motivadas, felizes, alegres por estarem ali, por participarem daquela igreja, e também isso reflete na própria vida espiritual da igreja. Então, a espiritualidade contagiante, despertar na vida das pessoas essa paixão, esse entusiasmo e essa dedicação pessoal por servir ao Senhor voluntariamente, espontaneamente. Quarta marca é as estruturas edificantes, ou melhor dizendo, estruturas eficazes. E a ideia aqui, meus queridos, é de vencer até o tradicionalismo que muitas vezes engessa a realização do trabalho. Porque essas igrejas que crescem estão sempre testando as estruturas da sua igreja para ver o que pode ser feito para que elas sirvam sempre melhor ao organismo da igreja na sua auto-organização. Então ela se rearranja, se reorganiza quando necessário. Se ela viu que determinada atividade não está produzindo muito resultado, não está sendo muito relevante, ela inova, ela muda. Ela não fica presa ao hábito de nós sempre fazemos isso, há muitos anos fazemos. Tudo que não alcança o objetivo estabelecido, por exemplo, se há uma liderança inibidora de novos líderes, uma liderança que é centralizadora, então se muda o líder. E muda-se não porque ele é incompetente, não por caprichos pessoais do pastor ou da liderança, mas porque aquela pessoa não está contribuindo com o objetivo. Ela está impedindo novos líderes de serem formados. Se é necessário haver mudanças de horários ou horários alternativos, por exemplo, nós temos tradicionalmente nas igrejas batistas um horário da escola bíblica dominical, domingo pela manhã, mas há igrejas que verificaram ser mais relevante para eles, no contexto deles, ter a escola bíblica no sábado à noite. Mas há igrejas que mantiveram a escola bíblica dominical domingo pela manhã e levaram a escola bíblica para além de um dia ou para outros dias, que acontecem classes na terça-feira, na quarta-feira. Por quê? Porque eles perceberam que fazendo isso teriam um alcance maior. A estrutura não pode limitar o avanço da igreja. Então, tudo aquilo que não contribui para o objetivo é mudado, é eliminado até. E por meio desse processo constante de autorrenovação, o surgimento de uma estrutura enrijecida é evitado em grande parte. E a grande oposição a isso é o tradicionalismo,
que é um polo oposto à marca da qualidade e estrutura eficazes. Apesar de apenas 1 em 10 igrejas com qualidade acima da média ter dificuldade com o tradicionalismo, metade das igrejas em declínio são atingidas pelo tradicionalismo. Então, é algo que temos que pensar. A estrutura funcional, ministerial da igreja precisa ser eficiente, né? Eficiente. Não se deixar limitar pelo tradicionalismo, certo? Em quinto lugar, quinta marca de uma igreja em crescimento, que cresce e se desenvolve naturalmente, é o culto inspirador. Isso vai ter relação um pouco com a espiritualidade contagiante, mas o culto inspirador vem dessa questão: qual é o elemento que diferencia os cultos de igrejas que crescem dos cultos das igrejas que não crescem? Igrejas que estão acima das que estão abaixo da média de qualidade. Qual que é a diferença de culto? Será que existe alguma diferenciação? E aí a pesquisa chegou à conclusão de que há cristãos que estão convictos de que o culto voltado essencialmente para o visitante não cristão seja um princípio de crescimento de igreja, e isso em algumas igrejas é real. Eles veem isso como até um modelo de crescimento. Há igrejas que pensam que o culto voltado para não cristãos é uma estratégia de crescimento de igreja. E na pesquisa do desenvolvimento natural da igreja foram selecionados todas aquelas igrejas que declararam que muito fortemente os seus cultos eram voltados para os não crentes. E chegou-se à conclusão nessas igrejas que declararam isso, e o resultado foi que essa afirmação não corresponde à prática ou a praticamente nenhuma categoria de igreja, nem de igrejas que crescem, nem de igrejas que estão diminuindo, nem igrejas acima da média, nem igrejas abaixo da média de qualidade. Ou seja, o direcionamento dos cultos para não crentes ou para crentes não se mostrou como um fator determinante ao crescimento da igreja. Então não foi irrelevante dizer se o culto era só evangelístico ou se o culto era um culto doutrinário para crentes. Mas algo mais relevante do que isso foi identificado. Um critério bem diferente provou ser um fator decisivo naquelas igrejas, que diferenciava as igrejas que cresciam das que não cresciam. E foi exatamente esse. Será que a participação do culto é uma experiência inspiradora para o visitante? E aí foi onde chegou-se à conclusão de que as igrejas que cresciam eram igrejas que planejavam o culto de uma maneira organizada, de uma maneira envolvente, onde o visitante sentia-se ali tocado, né, sentia ali de fato uma presença espiritual que não é muito fácil de se averiguar, mas eles sentiam que o culto era muito motivador, inspirador para ele. É esse o critério que comprovadamente separa as igrejas que crescem das que se encontram estagnadas ou em declínio. Então, a palavra inspirador aqui deve ser entendida no sentido literal. Significa a inspiração que vem do Espírito Santo. Então isso não é muito fácil de ser aferido. É óbvio que o Espírito Santo, quando age, a sua presença não é meramente presumida, produz consequência evidente para a organização do culto e sobre a atmosfera perceptível aos presentes. E o culto é uma experiência pessoal de cada indivíduo. Mas a conclusão unânime dos presentes em cultos verdadeiramente inspirados é de que ir para a igreja é divertido. Então essa talvez seja a frase que resume essa ideia desta marca. Será que as pessoas que frequentam a minha igreja, elas sentem esse culto, sentem prazer de estar ali? Ou elas vêm apenas por uma religiosidade? Elas vêm motivadas, alegres, felizes? É divertido estar na igreja? Ou é apenas algo enfadonho, cansativo, pesado, né? Então, as igrejas que crescem, elas
tem cultos inspiradores, as pessoas sentem prazer, a alegria de estar indo à igreja. Elas verdadeiramente dizem: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nas igrejas em que os cultos são celebrados de forma inspiradora, podemos observar que eles, por si mesmos, atraem as pessoas. Você não precisa inovar, fazer evento, mas por si só as pessoas vêm, gostam e desejam permanecer ali. Isso vai desde um ambiente de culto bem arrumado, organizado, arejado, climatizado às vezes, um ministério de recepção organizado, com as pessoas recebendo bem, e um dirigente competente para conduzir o culto, um culto dinâmico, sem ser aquele culto cansativo, um culto que de fato promova essa motivação na vida das pessoas. Então o culto inspirador é uma marca. A sexta marca é dos pequenos grupos. As igrejas que crescem têm em comum a vida em pequeno grupo. A pesquisa sobre igrejas que crescem ou decrescem em todo o mundo nos levou à conclusão de que a multiplicação constante dos grupos pequenos é um princípio universal no crescimento de igrejas. Elas não somente detinham pequenos grupos, mas multiplicavam esses grupos. O fator decisivo para um pequeno grupo alcançar o seu objetivo é que ele seja um grupo completo em si mesmo, onde os membros verdadeiramente compartilham das verdades do texto bíblico. Não somente estudam a Bíblia, mas compartilham e aplicam estes conceitos à vida diária, às suas próprias vidas diárias, né? Então isso era um grupo mais completo realmente. Os participantes desse grupo têm a possibilidade de levar à comunhão do grupo questões relevantes que mexem com eles no dia a dia. São grupos ali de fato informais, não apenas um grupo de estudo bíblico, mas um grupo informal, onde o indivíduo pode participar e trazer as questões do seu dia a dia, certo? Os pequenos grupos são também o lugar natural em que o cristão aprende a servir os outros, usando os seus dons. Ali é um lugar de formação de líderes, onde eles podem desenvolver os seus dons, talentos e as suas habilidades. Além disso, a multiplicação planejada desses grupos é possível pela contínua formação de novos líderes como uma consequência na vida do grupo. Ou seja, não é um grupo que centraliza em uma figura, mas está sempre formando novos líderes, e isso resulta e contribui com a multiplicação do grupo e, por sua vez, o crescimento da igreja. Então, no contexto dos grupos pequenos, acontece aquilo que está por trás do conceito do discipulado. No pequeno grupo é onde acontece o relacionamento íntimo entre os crentes e onde há transferência de vida em vez de estudo de conceitos abstratos. Então, mais do que estudos de conceitos abstratos, o pequeno grupo é um lugar para viver a transferência de vida, vida na vida, certo? Isso acontece através do pequeno grupo. E a igreja que não tem o pequeno grupo vai ter isso de forma muito limitada. Pequeno grupo nos lares, onde aprofunda-se a comunhão, o relacionamento, a evangelização. Então, transferência de vida em vez de estudo de conceitos abstratos é o alvo ali do pequeno grupo, certo? A sétima marca é a evangelização orientada para as necessidades. Schwartz diz que o verdadeiro cerne deste lema é que a tarefa de cada cristão é investir os seus dons específicos para o cumprimento da grande comissão. Então, há um foco na evangelização, em fazer discípulos, e a pesquisa mostra que em igrejas com índice de qualidade elevado, a liderança da igreja conhece aqueles que têm o dom de evangelismo e estimula e encaminha estes para o seu ministério, e eles podem ali trabalhar efetivamente. A chave para o crescimento da igreja é que ela direcione as suas atividades evangelísticas para para o questionamento e
os questionamentos e dificuldades dos incrédulos, né? É direcionar, perdão, as suas atividades evangelísticas para atender questionamentos e suprir necessidades ou dificuldades que os incrédulos estão vivendo, né? É sair da teoria e ir para a prática. Nisso, a evangelização orientada para as necessidades difere das formas manipulativas em que a orientação pelas necessidades é substituída frequentemente por pressão para o incrédulo, que é onde queremos apenas trazer a pessoa a frequentar um culto, fazer parte de uma igreja. Mas quando a pessoa sente que aquela igreja foi relevante para si, que o evangelho contribuiu para mudar a sua vida, suas necessidades estão sendo supridas não no aspecto material, mas até nisso, mas preenchendo a sua vida de valor e de significado, essa pessoa certamente ela vai se estabelecer, firmar raízes, contribuir com aquele trabalho de uma maneira mais efetiva. Então, as igrejas que mais crescem têm essa característica em comum, e as que mais estão em decadência perderam essa característica. E a última marca, para nós concluirmos, é o relacionamento marcado pelo amor fraternal. Então, veja que nós falamos aqui de pequeno grupo, de evangelização marcada pelas necessidades. Tudo isso aponta para a necessidade de, como igreja, viver o amor fraternal. Porque pense você, querido, se a igreja não vive isso na prática, né? Perder o amor fraternal, o relacionamento, o desejo de cuidar e se integrar um ao outro. E na pesquisa de Schwartz mostrou-se que existe uma correspondência altíssima entre a capacidade de demonstrar amor em uma igreja e o seu potencial de crescimento. As igrejas que acolhem amorosamente as pessoas, os novos em especial, essas igrejas têm um maior potencial de crescimento. As igrejas que crescem têm em média um quociente de amor mensurável mais elevado do que as igrejas estagnadas e em declínio. Esse quociente de amor foi um dado estatístico que o Schwartz levantou na sua pesquisa, e para determinar esse quociente de amor, a pesquisa tentou descobrir algumas questões. Por exemplo, quanto tempo os membros da igreja gastam entre eles fora das atividades da igreja? Ou seja, para saber se essa igreja é uma igreja que tem relacionamentos marcados pelo amor fraternal, os membros dessa igreja se reúnem durante a semana, eles se visitam, com que frequência eles se convidam para uma refeição, para um cafezinho? O quanto eles se elogiam uns aos outros na igreja? E com que medida o pastor conhece as necessidades pessoais? Perdão. Com que medida o pastor conhece as necessidades pessoais dos seus colaboradores, da sua equipe, dos seus ministros e até dos membros da sua igreja? E algo interessante que para mensurar esse quociente de amor foi o quanto se ri na igreja. Será que as pessoas entram cara amarrada na igreja, cultuam, vão embora para casa, trabalham com a cara amarrada, ou elas têm ali uma diversão? É algo prazeroso, que traz alegria. Eles podem, né, se divertir, interagir, porque, veja, para vivermos intimidade e relacionamento, nós precisamos ter essa liberdade. Então, a conclusão foi que atrás dessas perguntas se encontram princípios fundamentais de crescimento da igreja. Dito objetivamente, quais são esses princípios? Enquanto o culto para o visitante não é um princípio de crescimento para a igreja, como não o é a campanha evangelística de massas e nem a batalha espiritual, o riso na igreja tem uma correspondência significativa com a qualidade e o crescimento numérico de uma igreja. Então veja que interessante. Tem mais importância, segundo a pesquisa, né? É mais importante o riso na igreja do que simplesmente uma campanha evangelística, uma cruzada evangelística que vai alcançar pessoas, mas talvez firmar essas pessoas na igreja, o riso, a diversão, aquilo que traz satisfação e alegria a ela,
terá um peso muito maior para a sua própria vida, certo? Então o amor verdadeiro dá à igreja um brilho produzido por Deus muito mais eficaz do que programas evangelísticos que dependem exclusivamente da comunicação verbal. As pessoas sem Deus não precisam nos ouvir falar sobre amor. As pessoas sem Deus, elas querem experimentar o amor cristão na prática do dia a dia, demonstrado a elas. Então, você não diz que ama, você ama, demonstra que ama através das suas atitudes, tá certo? Então, essas 8 marcas são importantes. É interessante observar que o fator mínimo, que é um termo que ele vai desenvolver no livro, e aí você vai precisar ler lá para entender, que é o mínimo do necessário, ou a marca mínima que deve estar presente na igreja para que ela tenha o mínimo de crescimento. É interessante observar que o fator mínimo mais comum de igrejas que têm mais de 1000 membros é a marca da qualidade relacionamento marcado pelo amor fraternal. Então isso precisa estar presente na vida da igreja. Então, meus queridos, para concluir a nossa unidade e para concluir a nossa disciplina, eu quero apenas fazer essa citação aqui, que o ponto crucial dessa pesquisa do desenvolvimento natural da igreja é que não há fator que por si só possa provocar o crescimento de uma igreja, mas sim a ação conjunta dessas 8 marcas, 8 elementos presentes na vida de uma igreja. Toda igreja que quiser crescer em qualidade e em quantidade precisa de todos esses elementos, do equilíbrio destes. E é claro que se você já está numa igreja estabelecida, você não conseguirá da noite para o dia desenvolvê-los, mas você vai traçar o fator mínimo que ele vai colocar no livro. Você vai precisar de começar uma marca após a outra, começar por alguma, traçar um plano de ação e começar a desenvolver isso com a sua igreja. Mas você que está plantando uma igreja, mais fácil será isso, porque você já começará a desenvolver a sua igreja baseado nesses princípios e naturalmente o crescimento acontecerá, tá certo? Então, meus queridos, eu quero aqui estar finalizando o módulo dessa disciplina. E eu quero dizer a você que nós temos o material complementar e agora na próxima unidade, a unidade de número 5 desse curso, ela será composta por alguns testemunhos de pessoas. Nós vamos ter ali, vamos dizer, experiências práticas de plantadores de igrejas. Eu procurei conversar com alguns plantadores, com algumas experiências, para que você pudesse ouvir de um missionário que esteve em um campo transcultural, em uma cidade, em um bairro de uma cidade, as experiências que ele pôde desenvolver ali. Então, assista também na próxima unidade aí esses testemunhos e que você possa também cumprir as suas obrigações em relação ao cumprimento dessa disciplina através das atividades, através das tarefas que você precisa entregar dentro do tempo hábil. No mais, meu querido, eu quero orar com você, finalizando esta unidade e pedindo que o Espírito Santo de Deus possa conduzir a sua vida no seu ministério, seja na igreja local, como um membro da igreja, líder na sua igreja local, como missionário, uma missionária, um pastor, onde quer que Deus queira usar você, que aquilo que nós trabalhamos aqui nessa disciplina possa contribuir com o seu ministério e produzir frutos para o reino do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, eu quero neste momento orar por este aluno, esta aluna, pedir que o Senhor venha conduzir os passos dos teus filhos para compreender o chamado e a vocação do Senhor. Meu Deus, nós queremos pedir que o Senhor dê a cada um sabedoria, discernimento, para que eles entendam onde o Senhor os quer usar. E que tudo quanto nós falamos aqui, tudo quanto foi estudado nessa disciplina, possa contribuir para a edificação de suas vidas, seus ministérios e suas igrejas, e o Senhor os use poderosamente no nome de Cristo Jesus. Nós te pedimos que o Senhor esteja cuidando, suprindo e abençoando a vida de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus, sustenta-os
para que eles estejam a cada dia na dependência do Senhor. É o que nós a te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então, que Deus abençoe sua vida, a sua família, o seu ministério, e que o Senhor possa usar você onde quer que Ele deseje para ser um instrumento de bênção para a vida de outros, tá bom? Que Deus abençoe você e fique com Deus.